Ai, meu Deus. Bom, a Cristina não chega. Beth, como você tem um período limitado, acho que tinha de começar, Beth. Tá bom, então vamos começar. Se ele entrar, entrou. Fala qual é a dinâmica e a gente vai seguir. Tá. Bom, pessoal, então, boa 50 minutos, noite a todos vocês. Muito obrigada pela sua generosidade em aceitar o convite para participar dessa reunião, que vai ser em torno de Onestino Monteiro Guimarães, que é um desaparecido político desde 1973. Os participantes são, então, Maninha, Maria José Maninha, que tem uma carreira parlamentar atrás de si, que foi amiga e companheira de lutas de Onestino. Nós temos também Sebastião Lopes Neto, que é militante do Movimento Operário por Memória, Verdade, Justiça e Reparação. Temos Vitor Guimarães, que trabalhou na Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro, e Maria Cristina Vanucci Leme, que faz parte do Comitê por Memória, Verdade e Justiça do Distrito Federal. E então nós vamos ouvir a contribuição de cada um de vocês, e eu gostaria de começar pela Maninha. Então, Maninha, você, por favor, pode falar para nós. Qual o tempo de cada um, Beth? O tempo de cada um, Beth. Eu estimei em 6 minutos. 6 minutos para cada um. Ok. Você tem que avisar a gente com 5. Você tem mais 1 minuto para acabar. Todos Tá bom, nós, disciplina e professora. eu faço um sinal assim. O sinal é jogar o martelo no professor, no giz. Bom, boa noite a todos vocês. Boa noite, Neto. O Toninho está aqui atrás te mandando um abração, viu? Longa vida. Bom, começar aqui, falar do Onestino, é uma coisa fácil e, ao mesmo tempo, difícil, né? Vou começar pelo difícil. Difícil pela situação em que nós nos encontramos até hoje, sem uma solução do desaparecimento desse nosso companheiro. E difícil porque, a cada momento, nós estamos remontando nesse nosso país as grandes dificuldades que são de tratar dessa questão dos desaparecidos. Como disse a Beth, nós estamos vivendo um cenário político que nunca imaginávamos que pudéssemos viver a curto prazo. Sempre imaginamos que avançaríamos, e nesse momento nós estamos retroagindo. Por isso a dificuldade de falar da questão dos nossos desaparecidos. Mas vamos falar de Onestino. Eu conheci Onestino em meados de 1967, quando eu cheguei à Universidade de Brasília, vindo de Minas Gerais. Caloura, com 17 anos e vestibulanda de medicina. E eu tive como comitê de recepção na Universidade de Brasília exatamente Onestino Guimarães, e o nosso Neto se lembra do Joaquim Proposta. Eram os dois que me recepcionaram como comitê de recepção. Eu cheguei em Brasília sem ter absolutamente onde ficar, não conhecia a cidade. E rapidamente eles nos colocaram, os calouros, em alguns apartamentos na colina, e por ali a gente ficou. Eu fui aprovada, comecei então a minha vida como universitária, e a aproximação do Onestino comigo foi muito natural.
ele praticamente me tornou como uma irmã. Me apresentava como a irmãzinha, minha irmãzinha, e eu me tornei a maninha do Onestino e tive que incorporar o maninha em homenagem ao Onestino Guimarães ao meu nome. E hoje eu sou muito mais conhecida como maninha do que pelo meu próprio nome. Mas foi uma forma de homenageá-lo e de mostrar a sua presença na minha vida, que se tornou constante a partir daquele momento. Onestino era da Ação Popular Socialista e eu comecei, então, a me aproximar dessa organização do movimento estudantil, e o Onestino era uma pessoa extremamente cativante, né? Aquele jeito de goiano, mas também mineiro, que falava manso, mas que sabia ser um excelente orador, alguém que conseguia convencer nos debates, e era uma figura carismática. Todos gostavam do Onestino. Todos tinham com o Onestino muito mais do que uma ligação política. Se tornava uma ligação familiar. Talvez pelo cenário da Universidade de Brasília, naquele período, uma universidade que ainda tenha um número de alunos muito pequeno e que todos nós nos conhecíamos e vivíamos praticamente a nossa vida 24 horas dentro da universidade. Só saímos dali para ir até a W3 ou então até a rodoviária para ou assistir um filme, pegar o nosso amarelinho e voltar de noite para dentro da universidade. Então, era uma vida muito comum, era uma vida de vivência, de movimento constante na Universidade de Brasília. E Onestino era esse líder que nos representava. E a sua influência sobre nós era muito grande. Era uma influência mais do que política. E eu comecei, então, como uma observadora, porque de política eu não entendia nada, vinha de Minas Gerais, do colégio estadual, muito nova, filha de fazendeiros, e caí dentro da Universidade de Brasília. Então, o Onestino começou a construir essa nossa consciência política. E começamos a participar de todos os eventos políticos da Universidade de Brasília, né? Os famosos eventos da invasão, depois o do Pera Dourada, onde houve a troca do famoso espião pelos nossos, que no caso era o Onestino. Houve também os vários incidentes que envolveram a Universidade de Brasília, e era uma universidade muito visada pela imprensa, que diversas vezes a gente via manchetes do jornal O Globo, que mostrava que na Universidade de Brasília os estudantes viviam numa eterna devassidão, fumando, cheirando cocaína, e as meninas no cenário de prostituição. Tudo isso era uma constante, eu diria, campanha de desmoralização, não só da Universidade de Brasília, mas do movimento estudantil daquela época. Então, Onestino era esse líder, um líder querido, um líder carismático, um líder que agregava, um líder que tinha essa noção de que o seu trabalho, principalmente, deveria ser um trabalho de base, lento, construído com aqueles que estavam ao seu lado. E eu rapidamente passei a integrar os quadros da organização, da AP, e a minha convivência com ele se tornou, então, uma convivência mais, eu diria, mais próxima, né? É evidente que ele já era uma liderança de todos nós, e eu apenas diria, uma estudante que participava da base do movimento estudantil. E era muito bom ouvi-lo nas reuniões, ouvi-lo naqueles momentos de assembleia, e também tentar um pouco participar de toda aquela atividade estudantil, ao mesmo tempo que assimilávamos tudo aquilo que era explanado por ele em termos de
mobilização e de teoria que ele tentava nos passar. Então, Onestino foi essa figura que nos anos de 67 chegou na minha vida, que eu convivi por cerca de 1 ano com ele, e depois Onestino desapareceu da nossa universidade, e eu só voltei a ter contato com Onestino no final dos anos de 69. Eu tentei hoje relembrar exatamente a data, mas não consegui. São os anos da minha idade que já não permitem fazer mais isso. Maninha, mas eu me lembro que... Abrevia, por favor. Vou já está em encerrar. 7 minutos. Você está em 7 minutos. Vou encerrar. Então, esta é a minha imagem de Onestino Guimarães. Encerrada. Obrigada, Maninha. Bom, agora eu vou apresentar a Cristina, Maria Cristina Vanucchi Leme, que acabou de entrar e que faz parte do Comitê pela Memória, Verdade e Justiça do Distrito Federal. Eu vou aproveitar que ela entrou da manhã. Não, eu vou chamar o Neto primeiro, tá, Cristina? Neto, eu queria que você fizesse a sua intervenção agora, por favor. Bom, como eu tenho só 5, 6 minutos, eu estou aqui em 2 qualidades, né? Na qualidade de uma pessoa que conheceu o Onestino, para a gente não era Onestino, era Gui, a vida inteira foi Gui, até porque o Onestino é um nome muito feio, de uma pessoa que não diz nada para nós, uma invenção lá do pai dele, a história, né? Então ninguém gostava desse nome quando ele era menino, né? Talvez os professores, a mãe, quando eles dão um puxão de orelha, alguma coisa assim. Mas, então, assim, eu quero falar do clima que surgiu. Que surgiu o Onestino e surgiu lá na cidade dele, Itaberaí, os militantes. O Juarez Maia. O Juarez Maia praticamente foi ministro das Comunicações em Moçambique, da mesma origem da P também, e foi presidente da União Goiana de Estudantes, secundarista, da UGES, né? E o Juarez era tão pobre que eu não lembro de ter visto Juarez de sapato na vida. Nunca lembro. Menino de sapato. Nunca vi de sapato. Nunca vi ter um sapato. Sempre descalço. Então, assim, queria falar um pouco essa parte da onde surgiu o Onestino, onde surgiu ele com essa estrutura de... Isso que a Maninha falou, as características dele, vocês conheceram talvez até mais que eu, que vocês eram mais ligados a ele na universidade, vamos dizer assim. A minha ligação com ele era mais com os irmãos, e as mães eram amigas, essa coisa toda. E foram criadas juntas. Minha mãe estudou com a mãe dele do primeiro ano do grupo até as 2 serem normalistas. As 2 meninas, Maria Rosa e Hermione, foram coleguinhas do primeiro ano do grupo, aí ia para a das freiras, porque não tinha escola estadual, só tinha grupo chamado grupo escolar, na primeira, 4ª série, e todo mundo era normalista naquela cidade, não tinha o que fazer, virava normalista, né? Se tinha emprego ou não era outra coisa, mas se viu no futuro. Então, a relação é mais por essa. A outra coisa é sobre a questão das quedas da AP. Então, eu vou dar um salto assim, rapidamente, nos poucos minutos. Então, primeiro, é uma coisa que talvez pouco... E, veja só, eu acho que a referência para entender o Onestino é o livro da Beth. Essa é a referência. É uma referência. Se alguém quiser saber, está aqui, editado pela Editora da Universidade de Brasília, né? Paixão de Onestino, Beth Almeida. Acho que essa é a referência. Mas, só para ressaltar alguma coisa, que nem todo mundo tem um livro na mão, a infância naquela cidade é uma infância marcada por muitas histórias políticas. Vocês têm que lembrar, o Onestino deve ser de 47, eu acho, né? Acho que é de 47. Acho que é de 47, né? 47. Então, é a mesma idade da minha irmã. É a geraçãozinha da minha irmã, do Pinheirinho e tal. 47. Bom, 47 para 24 é muito perto. Para 30 também é muito perto. Então, tinha ecos da coluna Prestes, por exemplo, em que os caiados que dominavam o Estado combateram a coluna Prestes. E quem não era caiado
tentou ajudar, ajudou a Coluna Prestes. O Onestino é neto de um grande comunista, né? Belarmino Leite. É neto. E todos os tios dele foram comunistas. Depois tomaram fumo na vida. Então tinha um clima. O Onestino era colocado no balcão do Dorama, que é o bar do pai dele, e o pai dele brincava com ele e dizia: você vai estudar onde? Ele dizia, pequenininho, eu vou estudar na União Soviética. Então é engraçado que depois, mesmo nas relações familiares, diziam, tá bem, o Tito Monteiro é doido. Ficar dizendo para o menino estudar na Rússia, tinha que ser comunista mesmo, entendeu? Um pouco folclórico isso, mas é muito interessante para mostrar a estrutura. Depois, a casa deles, eles, os irmãos, esse menino tinha o Júlio Verne, tinha o Monteiro Lobato, um outro livro que ninguém tinha na cidade, só eles tinham. E não era por dinheiro, eles não tinham muito dinheiro. É porque os pais eram muito interessantes. O pai do Onestino era um cara que consertava motocicleta, que consertava rádio, que fazia o balão na cidade, que fazia o carnaval, que era o Zé Pereira, que era uma tradição fantástica do Brasil, que acabou, que era a época do Intrudo, lá, o Zé Pereira, Recife tinha, o Rio de Janeiro tinha. Isso tem muito tempo na cidade. Então, era uma casa diferente. Eles faziam ginástica às 6 horas da manhã. Esses meninos todos, adolescentes, sabiam costurar, sabiam cozinhar, sabiam fazer instalações elétricas. Então, eu acho que criou um tipo de gente, e quem estudou com ele, Betinha, você é mais ou menos da turma dele, Maninha também, mas você não era da geologia, eles davam racha de estudar assim de sexta à noite até domingo à tarde. 5, 6 homens ali, que a geologia só tinha homem, não me lembro. Acho que a Márcia só que era da geologia, né? O resto era tudo homem. Aquela Márcia, que veio do Sul, foi casada com o Jorge House, não sei. Acho que era da geologia, mas era tudo homem. Eu só lembro na casa dele estudando homem. E era um ambiente muito masculino, de bater boca por causa de futebol, não sei o que e tal, né? Mas era uma casa muito... Um minuto falta, né? A outra coisa que eu queria falar, saltando um pouco, Beth, é da queda. Eu acho esse mistério para nós, eu não sei se você pode falar coisas novas, eu reli aqui o relatório da Comissão da Verdade do Rio. Ele é impreciso e, se me permite dizer, Vitor, até quase incorreto. Ele vai citar o Nilmário Miranda numa época do livro do Nilmário que não tinha amadurecimento dos trabalhos que foram feitos posteriormente. Estou convicto que a denúncia do Gilberto Prata não derrubou o Onestino. Porque a gravação que o Prata faz lá em Goiânia, o Juarez tinha fita, separada do episódio da Madalena Prata. Tá? Quando ele volta para Goiânia, meio descabeçado, o pessoal reúne com ele, faz uma gravação, essa fita sumiu, né? Foi botar na mão errada, mas o Juarez sabe muito bem essa história. Aliás, uma pessoa que outra atividade tem que trazer ele, Betinha. O Juarez é meio cria do Onestino e foi presidente da União Goiana dos Estudantes. E foi uma figura muito impressionante. O Juarez estava dirigindo a manifestação na qual atiraram para matar o Euler Livre no mercado de Goiânia lá. Tiraram na cabeça do Ornalino lá, né? Pensando que estavam matando o Euler, né? Mas as quedas da a AP estava em precariedade muito grande. E lembrar que o Onestino não era bem mais a AP, era a PML. Havia um processo de migração e de seleção pelo PCdoB dos quadros da AP, que podia entrar ou não, quase um vestibular, assim, a AP meio... E é engraçado porque esses quadros da AP serão, no futuro próximo, a direção real do PCdoB fora Amazonas. Praticamente toda a direção do PCdoB vai ser aquele pessoal que veio da AP. Então, são fenômenos que a gente conhece, né? Tem que citar rápido, mas assim, eu quero dizer, as quedas, a queda do Nordeste não é uma queda, eu acho, pode ser que a repressão tenha tido uma operação, que eu não conheço o nome, de destruição da AP, que eles tinham os quadros. Vou encerrar. Os quadros específicos para destruir cada organização. Conhece bem as operações. Não sei exatamente da AP, porque também o livro do... Desculpa, que morreu agora, aquele enciclopédia da AP, como chama? Como chama o quê? Otto Filgueiras. Praticamente não... Eu esperei durante 15 anos esse livro e na parte do Onestino não tem nenhuma informação que bata com nada. Não tinha nenhuma informação real. Tá? Não é só para dizer isso. A gente tem que pesquisar e, por último, né, gente? Ou abre os arquivos ou não vamos conseguir. Os caras da repressão morreram. Eu tenho um tio, que foi da FNU, Sebastião Norton, que procurou uma vez uma irmã da mãe dele e falou, ó, esquece, não adianta procurar.
Não adianta procurar. Entendeu? Isso por volta de 74. Você falou, esquece. Não fala que eu falei. Chama Sebastião Norte. É um lugar tão próximo da família que o Norte tem o nome de Norte, o irmão mais novo do destino, por causa dele. Então tem muitas histórias, muitas possibilidades. Acho que a gente tem que levantar a mão aqui para um cara de uma generosidade extrema. Por exemplo, o diretor central dos secundaristas, que tinha sede junto da Polícia Federal, lá no setor bancário, o que o Nordestino fez? Falou, vem para a universidade. Ele era da AP, os caras eram trotskistas e partidão. Ele cedeu um espaço e brigou com a própria AP para garantir o espaço de segurança dentro da universidade. E a gente só xingava ele. Entendeu? Quer dizer, não tinha nenhuma identidade política e ele mantinha isso. Quer dizer, uma pessoa que faz isso da esquerda é muito difícil. Obrigado, Beth. Bom, desculpa te cortar, Neto, senão não vai dar tempo das outras pessoas, tá? Segue a vida. Cristina e demais. Depois, se sobrar um tempinho, você fala mais. Não, você tem que falar. Você que tem que falar, Beth. Tá você bom. que tem que falar. Tá bom, depois eu falo. Bom, então agora eu gostaria de convidar a Maria Cristina Vanucchi Leme. Cristina, agora é sua vez. Olá, gente, um abraço. Beth, só uma coisa, você ainda não falou? Não, vou ser a última. Depois do tá. Penúltimo, tem um Vitor. Tem um Vitor. Tá certo. Bom, eu sou Maria Cristina Vanucchi Leme, eu sou integrante do Comitê pela Memória, Verdade e Justiça do DF. O nosso comitê se organizou como coletivo em 2011, naquelas mobilizações que antecederam a instalação da Comissão Nacional da Verdade. O nosso comitê reúne ex-presos políticos, militantes tarimbados, super experientes na luta contra a ditadura militar, muitos familiares de mortos e desaparecidos políticos e pessoas da sociedade civil que são solidárias à causa. E essas pessoas é que fazem toda a diferença no nosso comitê, porque são a demonstração, a evidência de que a luta por memória, por verdade, a busca por justiça, não diz respeito só aos familiares de quem perdeu os entes queridos pela repressão, mas é um assunto de toda a sociedade brasileira, né? Essa dor não deve ser uma dor privada das famílias dos mortos desaparecidos, né? Saber onde estão, o que aconteceu, quem foram os responsáveis pelas atrocidades cometidas, deve interessar a todo o povo brasileiro, que ainda não elaborou uma síntese do que foi o período da ditadura militar. Então, como eu dizia, no nosso comitê tem muitos familiares de mortos desaparecidos, e embora hoje seja uma sessão de memória aos 47 anos do desaparecimento do Nordestino, eu peço licença e permissão de vocês para ler o nome de todos os mortos desaparecidos do nosso comitê, cujos familiares participam. Porque eu acho que é muito importante, quando a gente puder e tiver a oportunidade, de lembrar desses nomes, que são Antônio Teodoro de Castro, Raimundo Gonçalves de Figueiredo, Maria Regina Lobo de Figueiredo, Yuri Xavier Pereira, Alex de Paula Xavier Pereira, Arnaldo Cardoso Rocha, Alexandre Vanucchi Leme e os familiares também de Ernestino Monteiro Guimarães. Então, é preciso lembrar e dizer seus nomes sempre, sempre que a gente puder. As nossas atividades de comitê são focadas mais na questão da preservação da memória. É claro que a busca pela verdade, pela justiça e saber o paradeiro dos corpos é o principal. Mas as ações de defesa da memória também são muito importantes. É por isso que a gente elaborou folhetos, não sei se está dando para ver, e em datas emblemáticas, como 31 de março,
ou o início dos semestres letivos da UNB, ou agosto, quando é a época da anistia política, a gente distribui esses folhetos como é que chama? No restaurante da UNB, na Praça dos Três Poderes, porque já se passaram décadas do desaparecimento desses lutadores. Os estudantes de agora, as atuais gerações, não têm ideia nem do que foi a ditadura militar, o que dirá da existência dessas pessoas. Então, para nós, do Comitê DF, é muito importante as ações de memória. Então, quando a gente leva a lembrança de Onestino Guimarães, a gente lembra de Paulo de Tarso Celestino e da Ieda Santos Delgado, ambos estudantes da UNB, formados em direitos pela UNB, desaparecidos, assim como Onestino. Onestino nem chegou a se formar, né? Faltou pouco para se formar, né? O assassinato veio antes, né? É isso. Depois, se tiver um tempo, eu dou umas palavrinhas finais. Beijão. Beijo, Cristina. Muito obrigada. Agora, eu queria que o Vitor falasse, e eu queria lembrar justamente que, apesar de nós três estarmos já ficando mais idosos, a Cristina intermediária, mas nós temos o Vitor, que é da geração nova e que é um verdadeiro militante por memória, verdade e justiça. A palavra é sua, Vitor. Oi, Beth, Maninha, Neto, Cristina. Apareceu uma mensagem para mim aqui de que acabou o tempo. Eu não sei se... Não, mas eles mandaram para mim que eles aumentaram. Tá, então eu vou... Vai lá. Poderosa Beth, hein? Poderosa Beth, os caras falam só com ela. Eu vou falar pouquinho aqui, então, porque é você que está com essa moral. Dê a sua contribuição, Vitor, por favor. É isso, eu nem 30 anos não tenho ainda, olha só, que honra. Mas é isso, eu fui coordenador geral do DCE Onestino Guimarães, da UNB. Desde que eu entrei na universidade, eu sou engajado na luta, no acúmulo, para a gente tentar achar alguma coisa, e tive a honra de trabalhar na Comissão da Verdade do Rio de Janeiro, fui estagiário na Comissão Nacional e trabalhei na Comissão da Verdade do Rio. Sempre me lembro que quando eu entrei na Comissão Nacional da Verdade, tinha que fazer uma prova, uma redação sobre a luta pelo direito à memória, à verdade e à justiça. Eu comecei a redação para eu entrar e trabalhar na Comissão Nacional da Verdade com a frase do Onestino no Mandato de Segurança Popular, que a justiça a que eu recorro é a consciência democrática do meu povo e dos povos do mundo inteiro. E acho que é justamente isso. Enquanto a gente tiver demanda democrática e gente disposta a se questionar e a transformar as coisas, a memória do Onestino vai estar viva. Isso eles não conseguiram e não conseguirão apagar. Indo lá para a Comissão da Verdade do Rio, a gente fez alguns trabalhos, mas aí eu vou concordar aqui com a provocação que o Neto faz ao trabalho da Comissão da Verdade do Rio. Foi muito limitado. Acho que a gente tem que dizer, toda vez que a gente for falar sobre a disputa e a luta por memória, verdade e justiça, sobretudo para encontrar os desaparecidos políticos, a gente tem que dizer da limitação que foi o trabalho das comissões da verdade no que se refere à busca pelos desaparecidos políticos. O fato da comissão não ter poder persecutório, o fato das comissões não terem poder efetivo de abrir a documentação que não fosse entregue pelos órgãos, o fato das pessoas poderem escolher se iam ou não prestar os depoimentos. Inclusive, as comissões podiam escolher, as instituições militares podiam escolher se iam abrir espaço para as visitas nas suas instalações. A primeira visita do Poder Civil numa instalação da ditadura militar que aconteceu foi no DOI-CODE do Rio de Janeiro, depois de uma movimentação
com comissão parlamentar de direitos humanos, tanto da Câmara quanto do Senado, Comissão Nacional da Verdade, Comissão do Rio e ação judicial. Só assim que foi possível entrar, e nesse episódio a figura que hoje é a presidenta da República estava lá, segurando, já se tensionando e querendo aparecer como figura contrária. Isso para demonstrar as dificuldades que foi aquele processo. E aí hoje eu estava, além de reler os relatórios, a Beth me chamou, eu fiquei mais honrado e feliz de vir aqui partilhar desse momento do que ansioso para falar alguma coisa, porque me lembrei que o principal momento que a gente teve nas investigações sobre a morte do Onestino e o desaparecimento dele foi quando, no dia 21 de fevereiro de 2014, a Comissão da Verdade de Pernambuco divulgou um documento que dava a lista de vários presos reconhecidos. A principal vitória institucional que o Estado brasileiro pôde dar efetivamente a todos nós aqui que buscamos a resposta sobre o que aconteceu com o Onestino foi um documento que reconhecia que ele de fato tinha sido preso. Porque até então, oficialmente, o Estado brasileiro não tinha reconhecido que ele tinha sido detido ou preso. Além disso, todas as outras coisas foram somatórios de hipóteses que a gente teve. E aí pelos contratos que eu assinei, não vou aqui transmitir os nomes, a Beth sabe, as pessoas com quem eu conversei, as pessoas que a gente esperava conversar e que falamos e disseram que não sabiam de nada, apesar de que algumas delas dão a impressão de que sabiam, mas que não quiseram dizer. Mas faço questão de citar aqui o nome do Deusdedit Cruz Sampaio, que era uma figura que era do PIC, era do Exército, que eu tive a oportunidade de falar com ele uma vez rápido por telefone, a ligação caiu, e alguns meses depois, quando a gente conseguiu de novo ser atendido na casa dele, ele tinha morrido, porque ele tinha morrido de velho. Isso porque também para colocar em perspectiva a demora que o Estado brasileiro teve de dar esse tipo de resposta. Então, de fato, muitas portas ainda estão abertas. Acho que a gente tem que, com essa seriedade que todos nós aqui estamos mostrando e o carinho que a memória do Onestino nos traz, ainda tem alguns caminhos aí para a gente percorrer, mas eu concordo com o Neto. Acho que é isso que a gente tem que afirmar aqui. A responsabilidade do Estado brasileiro de dar essa resposta. Mas a gente sabe que não vai dar, então a gente tem que correr atrás. E 2, sem os documentos ultra secretos abertos, não vai ter como a gente chegar a algum tipo de verdade. Encerra, Vitor? Eu encerro. Se eu não tem mais coisa para falar, né? Eu sempre tenho um pouquinho mais para falar sobre o Onestino, para falar sobre, enfim, aquelas figuras, os nomes que deram. E tem sempre o poema do Onestino, eu espero a festa do mundo inteiro, a cantar a manhã que chegou, mais bela que as outras manhãs, porque a noite que a precede é uma noite mais negra que o comum das noites todas. Eu espero a festa do mundo, mas também eu a construo. Anônimo entre tantos, mas ligados a todos, porque a festa do mundo que vai chegar é a festa da manhã geral. Eu construo a festa do mundo, armado das minhas convicções, que são as verdades do mundo, que são as verdades do homem. Eu construo a verdade do mundo, eu a busco na igualdade de todos e na liberdade do homem, pois eu construo a festa, cantando e lutando por um mundo liberto e igual, pelo mundo que vai chegar, com a manhã mais bela que as manhãs todas, com a festa dos homens livres, e eu luto pela festa do mundo, assim como Onestino Guimarães, que eu tenho a honra de compartilhar o sobrenome. Muito obrigada, Vitor. Eu estava até pensando que talvez a gente possa, quando terminar o nosso tempo, a gente entrar de novo na reunião. Isso é possível, e pegar mais um tempo. Parte no meio, mas, enfim. Bom, o que eu queria dizer aqui, o Neto já falou do livro, realmente o livro tem muita coisa, mas falta muita coisa também. O Aloysio Palmar passou 27 anos para descobrir o que aconteceu com os companheiros dele, não achou os corpos. Eu estou muito longe disso, mas hoje, inclusive fora do âmbito do livro, eu queria compartilhar com todos aqui uma cronologia do desaparecimento do Onestino, que começou nesse dia 10 de outubro de 1973. O Vitor teve acesso a esse documento que confirma, então, essa data como a da prisão dele no Rio de Janeiro.
Depois disso, Dona Maria Rosa correu para o Rio com o Norton, contratou advogado, não conseguiu encontrá-lo, não conseguiu localizá-lo, deixou advogados cuidando disso e voltou para Brasília. Chegando em Brasília, aparecem indícios. Por exemplo, uma amiga da Dona Maria Rosa, Dona Terezinha, tinha uma filha que tinha um noivo que era tenente do Exército, que tinha um amigo que também era tenente, e esses dois tenentes afirmaram que o Onestino estava no pique em Brasília. Não confirmaram isso depois. Acho que o Vitor até falou com um deles, o cara negou. Em depoimento, ele pede para não ser reconhecido, mas é isso. Eu já não sou mais funcionário, então eu não posso falar, mas você pode. Bom, pois é. Outro indício. Aqui a gente faz um salto para o futuro, um flash forward para 1992. Nessa época, o advogado Antônio Carlos Almeida de Castro, conhecido como Cacai, era presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB e fez uma investigação sobre Onestino a pedido de Dona Maria Rosa e dos filhos dela, Norton e Luiz Carlos. Durante essa investigação, que foi noticiada pela imprensa, apareceu uma secretária da OAB, recebeu uma ligação de um senhor que tinha uma voz grave e profunda, que dizia que tinha remorsos, e esse senhor, então, disse que foi à base aérea, tinha ido à base aérea buscar Onestino com um outro agente. Então, esse é um outro indício. Esse senhor chegou a dizer o local onde Onestino teria sido sepultado, que pertencia ao Exército, mas em 1973, mas em 1992 pertencia à SEB, a Companhia de Eletricidade de Brasília. O Cacai chegou a realizar buscas, mas não encontrou nada e a história acabou aí. Voltamos para 1973. Dona Maria Rosa, já em dezembro, conseguiu autorização para visitar Onestino. Ela mobilizou a família, mobilizou os parentes, os amigos, fez comidas, trouxe presentes, e a reunião estava marcada para o dia 24 de dezembro, então todos compareceram, os parentes e os amigos lá. Esperaram durante muito tempo, esperaram. Bom, só para frisar, se essa reunião foi marcada para 24 de dezembro, isso significa que o Onestino estava vivo e estava lá em Brasília e estava vivo, e a família podia visitar. Dona Maria Rosa foi com a família, com os amigos, os presentes e as comidas, esperaram e pediram explicações, e então ouviram que o Onestino não estava preso ali. Ou seja, isso significa que tinha acontecido alguma coisa com ele. Então, ele não estava mais ali. Aí fazemos outro flash forward para 2012. Existe um site, onestinoguimarães.com.br, e nesse site, uma moça chamada Aparecida Schnacker, ela autorizou a publicar o nome dela, que disse que foi presa no DOPS de São Paulo de 17 a 31 de janeiro de 1974. Então, eu vou ler aqui o e-mail que ela mandou, que diz o seguinte: estive presa no DOPS de São Paulo de 17 a 31 de janeiro de 1974. Quando da invasão da minha casa, foi achado num dos livros um panfleto distribuído na USP, nas Ciências Sociais, sobre o desaparecimento de Onestino. No interrogatório final para minha liberação, referi-se ao panfleto subversivo, ameaçou-se fazer uma devassa no centro estudantil do curso
E um investigador que estava presente falou: ele está morto. Na hora retruquei: eu não sabia. Resultado: a grave prova contra mim, que estava sendo registrada pelo escrivão, foi retirada do depoimento. Bom, então, aí é um outro indício que pode significar que Onestino, então, pode ter sido assassinado pouco antes dessa visita, e então, por isso, a visita não pôde acontecer, porque ele já não estaria mais vivo. Depois disso, aconteceram alguns fatos aqui. Por exemplo, em 1996, Dona Maria Rosa recebeu uma certidão de óbito, e nessa certidão de óbito a data da morte era dada como 10 de outubro de 1973 e não havia causa da morte. Houve também a Lei 9.140, e quando essa lei foi publicada, tinha um anexo, e no anexo tinha uma lista de pessoas mortas e desaparecidas, com o reconhecimento de que tinham sido mortas pelo Estado. Passou-se mais tempo, e uma coisa digna de registro agora foi a sessão da Comissão de Anistia de 2014. Nesse dia, a Comissão de Anistia declarou Onestino anistiado post-mortem, pediu desculpas à filha e ao sobrinho dele que estavam presentes. O presidente da comissão fez isso, determinou a retificação do atestado de óbito para ter como causa da morte atos de violência cometidos pelo Estado e, por fim, encaminhamento do dossiê de Onestino ao Ministério Público Federal para que fosse feita uma investigação. Isso em 2014. Mas anos se passaram e aconteceu um incidente comigo. Eu estava no lançamento de um filme no Rio de Janeiro e estava presente um escritor e jornalista que é tido como muito bem informado, muito conhecedor dos acontecimentos relativos ao Araguaia e a outros casos. Eu, então, fui perguntar a ele se ele sabia alguma coisa sobre o Onestino. Ele me respondeu que o Onestino os restos mortais dele tinham sido colocados em um poço situado no campo de treinamento do Exército em Formosa, aqui no estado de Goiás. Quando eu voltei para Brasília, eu pedi uma reunião do Comitê pela Memória, Verdade e Justiça, do qual eu também faço parte, com a Cristina. Nessa reunião, nós decidimos tentar alguma coisa. E a nossa companheira Yara Xavier Pereira fez uma pesquisa e descobriu que havia um processo civil e um outro processo criminal e sigiloso. E mais um processo no Rio de Janeiro, um pedido do Rio de Janeiro para homologação do arquivamento. A doutora Ana Carolina, que é procuradora do processo civil, não aceitou esse pedido de arquivamento. Ela recebeu os membros do comitê, a Cristina, eu e mais 3 pessoas, mas ela não tinha informações adicionais para nos dar. Em seguida, logo em seguida, eu fui convocada para dar um depoimento
para o outro processo sigiloso. Eu fui, dei o meu depoimento, e o que eu posso dizer é que a informação do tal jornalista de que Onestino estaria no posto de treinamento do Exército em Formosa pode ter fundamento, sim. E então eu concluo aqui dizendo que nós temos essa vertente jurídica que nós precisamos usar o quanto pudermos, com todas as dificuldades que o Vitor falou aqui, mas que nós precisamos lançar mão dela. Mas o mais importante de tudo é o lado político. Nós precisamos sempre manter a pauta da memória, verdade e justiça viva e atuante, principalmente num governo como esse, que não valoriza o ser humano, a vida das pessoas, e tem como ídolo um torturador e assassino. Então, nós temos que continuar nessa luta para descobrir o que aconteceu com os nossos mortos, com os nossos desaparecidos. Nós precisamos honrar sempre a memória deles, procurar a verdade, mesmo que isso dure muito tempo, mesmo que seja muito difícil. O Vitor está aí com menos de 30 anos, ainda tem muita vida pela frente, não é, Vitor? Mesmo que a nossa aqui acabe. E nós precisamos, principalmente, buscar justiça para todos eles. E aqui, em particular, eu falo para o Onestino e para os nossos outros desaparecidos da UNB, que são a Ieda Santos Delgado e o Paulo de Tarso Celestino da Silva. A Cristina está mostrando as fotos dos nossos panfletos, que nós sempre distribuímos quando temos oportunidade. Então, meus queridos, era isso que eu tinha para dizer. Eu acho que cada um pode, talvez, falar por mais 1 ou 2 minutos para se despedir ou acrescentar alguma coisa, já que a gente teve mais um tempo. E então eu passo a palavra a vocês. Agradeço mais uma vez a generosidade de vocês de participarem desse evento. Então, se despeça, Maninha. Beth, eu quero agradecer do fundo do coração que, como disseram você e a Maria Cristina, nós temos que falar, nós temos que contar. Nós estamos, principalmente eu, já numa idade que a gente conta uma história. Essa história é contada para os netos, para os filhos, mas a gente tem que falar a verdade política e convencer essa juventude dos dias atuais de que a ditadura militar não é uma história tão distante. Ela está ainda presente na nossa vida, presente nos fatos, presentes naqueles atores que estiveram no passado, mas que continuam hoje determinando os rumos desse país. Portanto, eu agradeço a você e sempre me chame, sempre que possível. Vamos lembrar dos nossos desaparecidos. E Brasília tem uma história com 3, que nós temos que o tempo todo lembrar o nome de todos eles. Muito obrigada, Beth. Obrigada a você, Maninha. Cristina, eu queria só lembrar que Onestino e Alexandre Vanucchi Leme, que é o irmão da Cristina, que foi assassinado em São Paulo, eram amigos, foram companheiros de luta. Cristina. E ambos quase geólogos, né? Isso, ambos entraram em primeiro lugar no vestibular, o Onestino na UNB e o Alexandre na USP. Nós só viemos saber que o Alexandre tinha entrado em primeiro lugar depois que ele estava morto, que os colegas foram fazer visita à família e contaram, né? Eu acho que é uma característica deles, né? Olha, eu quero lembrar aqui que em 1978, o Comitê Brasileiro pela Anistia, Seção Sorocaba,
fez uma placa, um monumento modesto na pracinha que dá nome do Alexandre, lá em Sorocaba. Esse monumento vive depredado, pichado, vandalizado, agora está vandalizado novamente, e a família teimosamente reconstrói. Mas o que eu quero lembrar é que minha mãe, na ocasião, escolheu uma frase tirada do Hino dos Mortos do povo guarani. E a frase é o seguinte: hei de fazer que a voz volte a fluir entre os ossos, e farei com que a fala volte a encarnar-se. Depois que se perca esse tempo e um novo tempo amanheça. Fazia sentido na época do genocídio indígena, fazia sentido na década de 70, na ditadura militar, e a frase é atual nos dias de hoje, nesses tempos tenebrosos que estamos vivendo, né? Depois que se perca esse tempo e um novo tempo amanheça. É isso. Obrigada, Cristina. Vitor, se despeça, meu querido. Beth, eu queria te agradecer muito. Eu fiquei muito emocionado no dia que você me chamou. Falou, Vitor, queria que você viesse aqui, porque é isso. Estava trabalhando, mas também por uma coisa que a gente acreditou, já emocionado de novo. É isso. Vocês todas aqui, e Neto, se sinta chamado pelo todas, porque essas 3 mulheres fantásticas, referências aqui, vocês todas me inspiram muito. Às vezes a gente tem vontade de desanimar, às vezes a gente acha que as coisas são difíceis, que a luta machuca, que a luta dói, e aí a gente vê a resiliência, a dureza e também a ternura com que vocês estão conduzindo esse processo. Tudo que tiver ao meu alcance eu vou fazer. Um dia a gente há de conseguir justiça. Há de conseguir justiça. Haveremos. Neto, se despeça, meu irmão. Olha, 30 segundos para cada assunto. Primeiro, Vitor, você que é mais jovem, a gente sempre faz essas coisas de jovem para pessoas mais velhas. Talvez nas famílias nossas, não sei a família direito da Betinha, mas acredito que sim. Da Maninha também não sei. Há muitos anos eu conversei com a Maninha, quando eu pesquisava ainda clandestino lá, saber da vida dele. Mas tem uma coisa em Brasília muito interessante, né? Porque talvez seja as primeiras gerações que estudaram de verdade, vocês. Talvez, não sei direito da vida de cada um. Talvez seja as primeiras gerações que conseguem. Porque nós fomos educados para terminar o ginásio. Eu, se terminasse o ginásio, ia ganhar um relógio. Um relógio Lanco de 21 rubis. Entendeu? Então, é uma coisa... Pensar que o Onestino tenha sido primeiro lugar no vestibular é uma coisa incrível. Eu não sabia, Cristina, do Alexandre, mas sei que a Betinha também foi em primeiro lugar uma vez no vestibular, não foi? Pois é, no ano seguinte, né? O Onestino no ano, você no ano seguinte. Então, 67. nós estamos falando desses geninhos, que a Beth também é geninha, o Mauro também é geninho, o irmão dela. Mas tem uma coisa fantástica, que a gente nunca pode esquecer, que é o papel das mães. Aí eu posso falar da Maria Rosa, posso falar da minha mãe e posso falar da sua mãe. Elas porque conheceram as três tinham orgulho dos filhos na luta. Morrendo de medo. Mas entre elas tinha um orgulho. É uma história lindíssima nesse aspecto. A outra coisa que eu queria, além de falar que você, Betinha, também é uma dessas primeiras colocadas, que demonstra mais do que conhecimento, demonstra uma espécie de, não sei, era um clima diferente na época, que
que as pessoas estudavam porque tinham que estudar, não sei. Eu não queria me estender isso. E por último, eu queria dizer o seguinte, eu acho, com todo respeito aos companheiros da AP, a AP até agora não abriu o jogo. A ELN, por exemplo, é uma organização que na cadeia, eu não tenho nada a ver com a ELN, tá? Nada a ver. Eu vou falar uma coisa de elogio a eles. Eles fizeram na cadeia uma metodologia de saber exatamente como foram as quedas. Não importando se o cara falou, se não falou, se foi uma tortura, não importa. A ELN tem toda a história do que aconteceu. A AP nunca permitiu fazer isso. Então, parte da dificuldade de localizar o que aconteceu com a Palestina é isso. Eu tentei muito aqui. Posso dar o nome das pessoas. Eu passei, não sei, alguns anos atrás dessa pista. Fui falar lá com a sobrinha do Wright. Eu falei com todo mundo. Fui o primeiro cara que o Rochinha contou a história da prisão dele, do Paulo Stuart Wright. Eu não saía público. Eu sabia, entre aspas, quase tudo. Esperei anos, era 15 anos, 20 anos pelo Eduardo Filgueiras, entendeu? E tem um problema. Eu acho que os companheiros da AP, que estão ficando velhinhos, deveriam fazer um exercício de datas, horários, circunstâncias, mesmo sabendo que tem muitos depoimentos do Ernestina ser encontrado na praia por alguém conhecido, está em Belo Horizonte sem ter lugar para dormir. Né? São muitas histórias de uma precariedade que não era só dele, era das outras organizações, da luta armada. Eu também passei por isso, eu passei noite e noite andando de ônibus, não tendo dormir, ou a casa caiu, eu tinha que procurar alguém conhecido, né? Na minha clandestinidade. O Euleriva, a mesma coisa. Eu já sentei com ele lá em Goiânia, conversamos horas sobre isso. E nesse aspecto é uma coisa muito bonita que nós estamos fazendo. Não importa as divergências políticas. É impressionante como a gente conseguiu no Brasil. É o Cajá, lá em Pernambuco, a menina lá, a Suzana Lisboa, entende? É o Adriano Diogo aqui, não é isso? É o Ivan Valente, é o Sidão Lianza, que estava também lá preso com o Ivan na época, né? É uma geração, ou da cadeia, o próprio incrível Gineviana, incrível, Pinheiro Salles. Então é assim, é uma dignidade, um orgulho que eu tenho de ter convivido com vocês, e naturalmente que a minha convivência com a Ernestina é uma convivência de molecagem, de sacanagem, de briga de rua, de tapa na orelha, de piada sem graça, de futebol, entendeu? Porque nós éramos da mesma turma, mas a convivência era, vamos dizer, diária. E interessante que eu fui era moleque, na primeira prisão dele, viu, Vitor? Anota essa para você aí. Eu entrei de short, com a bola na mão, porque nós fomos ver o doutor Givago à tarde, foi preso ele e o Goiás Juarez à noite. Quando ele é preso, que as mães se falam, eu vou no apartamento limpar o apartamento. Só na hora que eu estou saindo, encontro o Deusdete. Deusdete, eu acho que o Sardella, se não me engano. Tá? Se não me engano, acho que o Deusdete estava no Sardella. Porque eu conhecia pessoalmente, que jogava bola, conhecia esses caras tudo. Eu era do juvenil, eles eram do time dos grandes, né? E aí eles falar, o que você está fazendo aqui? Eu falei, o que o senhor está fazendo aqui? Você quer que a dona Maria Rosa, que estão entrando aqui? Deu uma de moleque abusado, vamos dizer. A gente era meio moleque de rua mesmo, nesse aspecto, entendeu? E sair com as coisas, dentro do short. Uma coisa incrível isso. Como é que a gente tem esse tipo de noção, entendeu? Era moleque, cara, não podia ser culpado, moleque de 14 anos, não pode... Não tem nada a ver. E vestido de quem vai jogar bola, entendeu? E sair com os papéis, entendeu? De dentro da casa. Fui no armário dele, peguei o que achei que era político, vamos dizer assim, não é isso? Então, assim, e estava o Deusdete. Ele entrou. Também, quando ele é preso, ele entra em casa, a Betinha conta essa história no livro, eu acho. Quando a mãe procura ele para jantar, eu acho, né, Bete?
ele já não estava mais, tinham levado ele. Levaram ele silenciosamente. A rigor é um sequestro. Estou falando assim, então eu tenho muito orgulho de toda essa resistência. Muito orgulho, entendeu? Eu agradeço muito a vocês a convivência. E se eu pudesse homenagear alguém, homenagear essas mães que obrigaram a gente a estudar. Eu acho que isso é o mais importante. Brasília foi a cidade que deu isso, porque a Maninha sabe disso. Tinha gente que ia para a Universidade de Brasília, era frentista posto de gasolina. Uma menina que trabalhava no caixa do supermercado da Asa Norte, que era fazer medicina. Como que fazia? Por quê? Porque tinha lá a menina do Ibanez, como é que chamava ela? Malu, como é que chamava ela? Marilu. Quebrava o galho para todo mundo. A Marilu. Marilu quebrava o galho para todo mundo. As pessoas se empilhavam na oca, invadiam lá a colina, lá onde moravam os doidos, lá os trapistas, lá seria o Centro Olímpico, entendeu? Quer dizer, então, assim, é uma história incrível que ainda não foi bem contada. Vocês tinham de contar isso, vocês são muito da Universidade de Brasília. Tinham de contar isso. Eu era um moleque, o dia da ocupação da universidade, pelo Exército, a mesma coisa. Eu fui passar de bicicleta, o guarda me parou. Eu falei pro cara um palavrão que eu não posso pronunciar aqui, que vocês são gostando de família, entendeu? Tá, entendeu? Vá tomar não sei aonde. Tô de bicicleta, cara, eu moro aqui, não sei quem é você. E o cara tava armado, entendeu? Eu tava passeando de bicicleta, pegando passarinho, essas coisas, entendeu? Mas sabia o que estava fazendo, entendeu? Então, acho que essa memória, o que significou a Universidade de Brasília, o Darcy Ribeiro, são coisas assim que a gente tem que resgatar muito fortemente. Então, vocês, Maninha Médica, Betinha Química, entendeu? Vocês não são o que são se não fosse aquele clima, aquela possibilidade, aquele miserê, aquele restaurante com comida horrível que vocês comiam, entendeu? Mas tinha comida, tinha dormir, tinha solidariedade, tinha amizade, ninguém tinha dinheiro. Eu não lembro de ninguém que tivesse dinheiro, para nada, para nada. Mas as pessoas viviam e tocaram a vida. E se tornaram pessoas tão incríveis como vocês são. Todo o meu carinho para vocês. Beijo. Bem, pessoal, então, mais uma vez, eu agradeço a vocês todos pela generosidade, pela disposição e pela contribuição nos depoimentos de vocês, que assim a gente realmente mantém essa nossa chama acesa, a gente cultiva a memória dos nossos que se foram na luta, a gente continua buscando a verdade e continua lutando pela justiça. Obrigada, pessoal, e obrigada aos que nos assistirem também. Até logo, gente.